Tá? Então, vamos lá. Bom dia. Então, vamos dar continuidade aqui à parte de manejo. Vou compartilhar aqui com vocês, pessoal. Estão vendo? Carregou aí já? Sim. Sim. Então, tá. Carregou. Pessoal, lembrando, né? Qualquer dúvida que vocês tenham aí no meio do caminho a respeito do tema aí, vocês comentam que a gente vai a gente dá uma paradinha, retoma e tal. Tá bom? Então, ó, já passando uma lição de casa para a aula que vem para vocês. Tá? Então, a lição de casa vai ser o seguinte: preparar uma apresentação de 10 minutos no máximo sobre uma unidade de conservação. Tá? Procurem unidades de conservação que tenham o plano de manejo, certo? Então, deem uma olhada lá, escolham uma unidade que vocês acham interessante, né? Um parque, uma floresta nacional, uma reserva biológica, uma estação ecológica, uma área de proteção ambiental, uma RPPN, né? Uma reserva particular do patrimônio natural. Então, valem, né? A reserva extrativista, a reserva de fauna, valem todas aquelas categorias do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que está lá na Lei 9985 de 2000, que a gente vai falar bastante. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer só uma apresentaçãozinha da unidade de conservação. Tá? Então, aonde que ela fica, como e quando que ela foi criada, qual que é a área dela, né, e qual que é o objetivo dela. Tá? Então, uma coisinha bem básica ali, né? Então, são 3, 4 slides ali no máximo, tá? Para você colocar uma imagem da localização, né, a área, em que clima que ela se encontra, o que ela protege, tá? Para o pessoal conhecer minimamente essas unidades que vocês vão apresentar, tá? Para que não tenha unidade de conservação duplicada, eu vou pedir para vocês mandarem no nosso grupo do WhatsApp qual que vocês escolheram. Né? Então, só coloca lá, ó, escolhi a unidade, o Parque Nacional do Iguaçu. Né? Eu escolhi, né, a Chapada lá dos Guimarães, a Chapada Diamantina, né? E assim vai. Certo? Eu escolhi o Parque Estadual de Vila Velha. Né? Eu escolhi o Parque Barigui, né? E assim vai. Tá bom? Então, fiquem à vontade aí para escolherem essas unidades de conservação. Então, vamos lá. Daí, próxima aula, a gente começa abrindo espaço aí, 10 minutos para cada um, no máximo, para apresentarem as unidades que vocês escolheram. Qual que é a ideia? Depois a gente aprofundar os estudos em cada uma dessas unidades. Então, quando eu falar lá para vocês, vamos colocar aqui um exemplo. Quais são as oportunidades de recreação dentro de uma unidade de conservação? Né? Eu vou passar um pouco da parte conceitual e vocês vão trazer as informações dessas unidades de conservação. Como que está a efetividade dessa unidade de conservação em termos de gestão? Eles vão lá, vão pesquisar essas unidades de conservação e vão trazer essas informações. Quais são as ameaças a essas unidades de conservação? Eles vão pesquisar lá e vão trazer essas informações. Tá bom? Então, vocês vão ficar especialistas, cada um vai ficar especialista em uma unidade de conservação no final da disciplina. Certo? Então, vamos lá. Então, conceitos básicos em áreas naturais protegidas. E isso tem muita confusão aí. Muita gente confunde alguns conceitos. Então, a gente precisa partir desses conceitos aí para trabalhar a questão da unidade de conservação. Então, a gente vai falar um pouquinho desses conceitos preliminares, depois a gente parte
para essa parte aqui de objetivos da conservação, depois as categorias de manejo, unidade de conservação, e chegamos lá nos sistemas de unidade de conservação. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de conceitos preliminares, objetivos aí, basicamente. Bom? Então, vamos lá. O que é uma área natural protegida? Eu comentei com vocês a aula passada, né, um pouquinho sobre isso. Falei para vocês que, internacionalmente, quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, o pessoal entende os parques, né, essas reservas, como sendo uma área natural protegida. No Brasil, área natural protegida é um termo que acaba sendo mais abrangente. Ela acaba envolvendo outras áreas naturais protegidas, certo? Então, é um termo mais abrangente. Muito embora, né, é um termo que você consegue conceituar ele mais facilmente. Uma coisa que eu falo, né, para o pessoal é assim, a gente tem que facilitar as coisas. Então, quando você cria um termo unidade de conservação, esse termo unidade de conservação, ele acaba sendo mais voltado para pessoal técnico, né, diferentemente de área natural protegida. Notem que se vocês forem fazer uma pergunta, né, aplicarem um questionário para a população, o que é uma unidade de conservação? Poucas pessoas vão saber responder isso daqui. Por quê? A pessoa vai tentar dividir isso daqui, né, para tentar entender essa palavra, digamos, palavra-chave aqui. Unidade de conservação. Tá, unidade que conserva alguma coisa, mas o que ela conserva? Né? Agora aqui já não. Quando um leigo vai dividir isso daqui para tentar entender, ele vai, uma área natural, ele já vai relacionar isso com o quê? Com floresta, com vegetação, com animais, né? Protegida. Então fica mais fácil você conceituar. Tá? Então, em muitos questionários, principalmente os mais antigos, né, uma das perguntas que eram feitas, né, para as pessoas era assim: o que você entende por unidade de conservação? E nem sempre é uma pergunta que a pessoa vai responder. Por quê? Porque esse termo ele não é assim tão popular, né, e paralelo a isso, ele não é tão facilmente entendido. Tá? Mas se a gente pega uma definição, então, do Ministério do Meio Ambiente, o que o Ministério do Meio Ambiente entende por área natural protegida? Então, primeira coisa, pessoal, e tomem cuidado com isso, você não pode definir ou conceituar algo, né, usando, né, as mesmas palavras. Por exemplo, aqui, o que é uma área natural protegida? A área natural protegida é uma área que é natural e ela é protegida. Então, você não conceituou. Então, você precisa utilizar outros termos. Então, aqui, ó, são áreas. Então, aqui poderia mudar já, né? São locais. Então, são locais de terra e ou mar. Agora, aqui tem uma informação importante para vocês. Uma unidade de conservação, ela pode estar num ambiente terrestre, num ambiente marítimo ou nos dois. Então, lembrando que quando você fala e é união lá da matemática. E ou é interseção. Né? Se a gente fosse usar as linguagens lá da matemática, união e interseção. Né? Então, é um ambiente que você tem de terra, mar ou os dois.
Então, opa, eu tenho unidade de conservação que é só mar, tenho delimitação só de mar, né, que você protege corais, você tem, né, formações submersas ali que estão protegidas. Você tem unidades de conservação que são só terra, temos, né? Boa parte, inclusive, né, se a gente for analisar aqui a porcentagem de cada uma delas, a maior parte é de terra que a gente protege. Né? Então, existe uma discussão bastante grande aqui de aumento dessas unidades de conservação marítimas. E existem ambientes, né? Depois, na próxima aula, a gente vai ter lá um exemplo da reserva biológica do Arvoredo, que tem parte terra e parte que é mar. Bom? Então, especialmente dedicadas à proteção e manutenção da diversidade biológica. Então, tem uma questão aqui, né, relacionada à diversidade biológica e seus recursos naturais e culturais associados. Então, eu estou protegendo não só a diversidade biológica, mas também recursos naturais que essa unidade tenha e recursos culturais associados. Então, por isso que quando a gente fala, né, de populações, a gente entra muito nessa parte aqui. Né? Foi uma coisa que eu comentei com vocês, né, e passei para vocês lerem, né, o texto lá da Ben Susan, que trata exatamente disso. Né? Então, lá no começo, você tinha uma visão muito mais preservacionista. E essa visão preservacionista, o que ela pregava? Que o homem não podia estar, né, vinculado, associado, morando né, e vivendo, né, em uma unidade de conservação. Que a unidade de conservação ela precisaria, né, para ser preservada, e daí vem o termo, que você retirasse o homem de lá. Que a presença humana era prejudicial, era impactante aquele ambiente. Diferentemente de uma visão que veio depois, né? Então lá eu falei para vocês que em 1872 foi criado o Parque Nacional de Yellowstone e que na ocasião você teve a retirada de várias tribos indígenas de lá, né? Nessa visão preservacionista de manter a beleza cênica do local. Na sequência, a gente teve uma visão conservacionista. E essa visão conservacionista, ela tenta, né, ela busca equilibrar a presença humana com a conservação daquele ambiente. Tá? Então, claro que bem mais desafiadora. Então, por isso que a gente tem essa questão aqui cultural associada. Por quê? Porque às vezes você vai ter um ambiente lá que tem uma população caiçara, que pesca naquele local, que depende daquele local. Como que você mantém essa cultura associada à conservação dessa unidade? Então, esse local, essa área natural protegida, vai ser manejado por meio de instrumentos legais. Então, notem que a gente tem um instrumento legal de criação dessa unidade de conservação. Então, como que essa unidade de conservação foi criada? Ela tem um decreto de criação? Né? Ela tem uma lei? Né? Qual que é o instrumento legal de criação dela? Então, você tem que ter algum documento de criação dela. Certo? É importante falar para vocês que quando você cria uma unidade de conservação, né, você criou aqui uma unidade de conservação, você pode descriar? Pode. Então, eu criei uma unidade de conservação, eu posso simplesmente pegar aquele ato, né, aquele ato de criação, decreto, por exemplo, de criação, né, e você, o mesmo nível que criou, você pode descriar uma unidade de conservação.
Você pode também pegar uma unidade de conservação e reduzir a sua área. Então, você pode reduzir a área de uma unidade de conservação pelo mesmo instrumento legal que criou essa unidade de conservação. E você pode ampliar uma unidade de conservação. Então, inicialmente, você tinha esse pedaço e você amplia essa unidade de conservação. Então, obviamente que existem aí várias linhas, algumas linhas defendendo isso, algumas linhas defendendo isso e algumas linhas defendendo isso. Tá? O parque, por exemplo, o Parque Tanguá, aqui em Curitiba, né, existe, não sei como está hoje, mas existia uma possibilidade de ampliação do Parque Tanguá. Tá? Então, existe aqui o interesse, né, a manutenção dessa área, onde você tem lá toda a parte da visitação, mas existia aqui o interesse de você ampliar mais um pedaço ali. Tá? Em outras regiões, né, e se vocês procurarem aí notícias a respeito disso, vocês vão ver, né, uma pressão muito grande, né, principalmente quando você tem especulação imobiliária ou algum interesse, né, de exploração dessa área, você tem esse cenário aqui, tá bom? E esse aqui seria um cenário mais extremo. Aqui só voltando um pouquinho, né? Claro que esse instrumento aqui, um instrumento legal, né? Ele pode ser um instrumento até mesmo de uma empresa, né? Que aqui está, além do instrumento legal, tá? Ou outros meios efetivos. Então, ele amplia um pouco esse leque. Então, vamos pegar aqui a Renault, né? A empresa Renault, ela tem dentro da área dela uma área de floresta que ela protege, né? Então, entraria, né? Então, não existe um instrumento legal de criação de unidade de conservação ali, mas existem outros meios efetivos de manutenção daquele ambiente. Bom? Então, ele acaba sendo um remanescente florestal que está sendo protegido. Então, ele entra como uma área natural protegida. Então, pela definição, áreas naturais protegidas, elas estão, né, ou são aquelas listadas como unidades de conservação, e é o S sempre menor aqui, o S minúsculo aqui, pessoal, tá? Na Lei 9985, de 18 de julho de 2000, né? Então, essa Lei 9985 de 2000, ela instituiu o chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Tá? Corresponde, né, até 2010 ali, nós tínhamos 8,69% do Brasil como sendo unidades de conservação federais. E aqui vem outra coisa importante para vocês. Nós temos unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Tá? Quem que cuida das unidades de conservação federais? Quem cuida aqui, quem faz a gestão hoje? O ICMBio. Tá? Ó, que bonito. Pronto. Quem faz a gestão das unidades de conservação estaduais? Quem faz, pessoal? Abram os microfones aí. Quem que vocês acham que faz? A Secretaria de Meio Ambiente? Quase, né? O IAT. Isso, o IAT, né? O IAT, né? O antigo IAP, né? O antigo Instituto Ambiental do Paraná, que hoje é Instituto de Água e Terra. Tá? Então, aqui você tem a gestão do ICMBio, aqui você tem a gestão do IAT, e aqui, no caso de Curitiba, você tem a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né?
tá? Então, notem que você tem diferentes níveis de criação das unidades de conservação. Aqui, no caso das unidades de conservação federais, antigamente era o IBAMA que fazia a gestão. Aí, com a divisão do IBAMA, ou com a separação ali das atividades do IBAMA e do ICMBio, o IBAMA ficou mais na parte de fiscalização, e o ICMBio ficou mais nessa parte de conservação. Até isso é lógico, né? Porque o que acontece, ou o que acontecia? Imagine o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho aqui a Floresta Nacional de Irati. E na época eu tinha aqui o IBAMA cuidando da Floresta Nacional de Irati. Como unidade de conservação, o que você quer do entorno dessa unidade de conservação? Você quer que esse entorno ele colabore com você, ele colabore com a tua conservação, né? Então, ele colabora aqui com atividades, ele colabora participando do conselho, né? No caso de uma flona, do conselho consultivo da flona. Então, você espera dessa pessoa aqui uma, digamos, na gestão participativa, uma colaboração dela. Na época que a gente tinha o IBAMA ele acabava sendo, ele tinha, então, essa função de fiscalizar e, ao mesmo tempo, de conservar. Então, em determinados momentos, você espera que essa pessoa colabore. Mas, por outro lado, o IBAMA ele tinha que fiscalizar as atividades aqui, por exemplo, de uma madeireira que ficava aqui. Então, acabava sendo difícil você juntar essas duas funções num só órgão, porque você tinha que fiscalizar em determinado momento e você tinha que multar se fosse necessário, mas, ao mesmo tempo, você esperava que essa pessoa participasse das atividades aqui da unidade de conservação. Então, ficava uma coisa meio complicada. Com essa separação, pelo menos em termos de função, foi interessante. Muita gente, na época, criticou isso, né? Que falavam que o IBAMA ia sair enfraquecido. Tá? Então, tem várias discussões aí a respeito disso. Tá? Bom, o IAT, hoje, né? Está mais ou menos no mesmo nível do que do IBAMA na época, né? Então, o Instituto de Água e Terra ele faz a gestão das unidades de conservação e ele faz a fiscalização. Às vezes, essas várias atribuições aqui pode acabar comprometendo um pouco da gestão da unidade de conservação. A mesma coisa acontece aqui a nível municipal, com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Certo? Mas notem que, voltando aqui à questão das áreas naturais protegidas, quando você fala área natural protegida aqui no Brasil, você envolve as unidades de conservação, mas não somente elas. E por que não somente elas? O que vocês acham que entra mais aqui? O que vocês acham, pessoal? Deixa eu voltar para ver vocês aqui. O que vocês acham que entra mais ali quando você fala em área natural protegida? Né? As unidades de conservação vão envolver lá reserva biológica, parques, florestas nacionais, né? Mas quando você fala em área natural protegida, isso é mais amplo. O que mais que a gente protege aqui no Brasil de área que é natural e que é protegida? Podem chutar, pessoal. Ou vocês não estão lembrando?
Prof, me veio aquelas do Código Florestal, né, da área de preservação permanente e reservas legais. Eu não sei se tem a ver diretamente com o que você está perguntando. Sim, é isso. Uma delas é essa mesma, sabe? Né? Então, se você for analisar lá, né, área de preservação, APP, né, a área de preservação permanente e reserva legal, é uma área? É. É natural? É. É protegida de alguma forma? É. Né? Então, ela entra nesse conceito aqui de área natural protegida. Tá? Então, voltando ali, né, ao conceito ao conceito rabiscado aqui de área natural protegida, né? APP e RL são áreas de terra e o mar? São, especialmente dedicadas à proteção e manutenção da diversidade biológica, seus recursos naturais e culturais associados? São, né? Tanto é que, historicamente, a reserva legal vem de reserva de lenha, né? Recurso natural. Manejados por meio de instrumentos legais. Tem um instrumento legal. Tem a lei florestal que determina, né, o que é a área de preservação permanente e que define ali, né, e estabelece a porcentagem para a reserva legal. Tá? Então, notem que no Brasil, não somente as unidades de conservação são áreas naturais protegidas, mas você tem outras aí que estão associadas. E a gente vai falar um pouquinho delas agora. Então, como a Sara comentou aí, né? Então, a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que é a Lei Florestal, estabelece aqui as duas primeiras que a gente vai comentar. Tá? Então, olha lá. Área de preservação permanente. Então, está lá no artigo 3º, né? Área protegida, tá? Coberta ou não por vegetação nativa. Então, aqui eu marquei em vermelho, por quê? Porque é uma coisa que gera muita dúvida. Ah, mas a área de preservação permanente, ela está cheia de pinos. Ela deixou de ser área de preservação permanente? Não. Ela continua sendo área de preservação permanente. Tá? E essa área de preservação permanente, nesse caso, ela precisa ser, uma coisa que a gente vai falar aqui na sequência, restaurada. Tá? Então, daí você tem um processo aqui que você faz para trabalhar com a restauração dessa área de preservação permanente. Quais são as funções da área de preservação permanente? Então, preservar os recursos hídricos. Então, o importante ali de uma APP, né, principalmente, não só, mas principalmente, ela está relacionada a recurso hídrico. Né? Então, tanto é que as principais APPs que a gente fala, quais são? Margem de rio e nascente. Né? Mas, além disso, tem a questão da paisagem, né? Então, topo de morro, que entra como área de preservação permanente, a estabilidade geológica. Então, quando você fala em inclinação do terreno, né? A limitação de uso, né? Com declividades mais acentuadas, você está falando, ou está se referindo aí, principalmente à estabilidade geológica. E a biodiversidade, né? Por quê? Porque aquela área de preservação permanente, aquele curso de água, ele faz com que você tenha um aumento ali, ou uma manutenção da biodiversidade. Essas áreas de preservação permanente, essa malha que existe, ela vai facilitar o fluxo gênico de fauna e flora. Então, muita gente pensa, né, de forma ali mais específica na fauna, outros pensam, né, dependendo da formação técnica, mais na flora, mas a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, né, nos dois,
e na relação que existe entre eles. Então, existem espécies ali, por exemplo, de flora, né, que vão semear. Essa semente, ela é o alimento de um determinado peixe que vai fazer a dispersão dessa semente. Então, a gente tem que pensar nessas relações que existem, né, dentro ali, que ocorrem dentro da área de preservação permanente. Como eu falei para vocês, então, ela protege o solo. Né? Então, eu já comentei com vocês que, caso não exista vegetação próxima do rio, o que vai acontecer? Aquele solo é todo carreado, né? Ou boa parte dele é carreado para dentro do rio, provocando ali o assoreamento do rio, provocando uma maior quantidade de material particulado dentro daquela água, dificultando mais a jusante a captação e a captação e uso dessa água, né? Por exemplo, para consumo humano, e assegura o bem-estar das populações humanas. Então, você tem que ter água para a manutenção daquela população. Né? Notem que a própria lei florestal ela permite o acesso às áreas de preservação permanente, o acesso de animais às áreas de preservação permanente para o consumo de água. Bom? A reserva legal, por outro lado, é uma área, então, localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável. Agora, uma paradinha aqui, pessoal. Qual que é a diferença, então, de uma área de preservação permanente para uma área de reserva legal? O próprio nome já está dizendo aqui. Preservação. Você vai, né, manter aquela área, né, para cumprir essas finalidades aqui. Tá? E aqui não. Aqui você vai utilizar dessa área de forma sustentável. Então, eu posso cortar uma árvore aqui, posso fazer um manejo aqui, de acordo, levando em consideração a lei 12.651, eu posso. Tá? Então, por exemplo, na década de 90, né, pegar uma década aí como referência, era possível se fazer, né, o plano de manejo em regime de rendimento sustentável no estado do Paraná. O que era feito na época? Na época, era feito um levantamento da área. Então, o indicativo era o seguinte: áreas até 100 hectares, você podia fazer um plano de manejo. Acima de 100 hectares, você tinha que fazer um EIA-RIMA, tá? Para você poder fazer o plano de manejo. Digamos que eu tivesse uma área lá de 50 hectares. Eu ia lá na área, tá? Eu tenho uma área aqui de 50 hectares. Eu não preciso fazer o EIA-RIMA, né? Opa, mas aqui no cantinho, daí eu ia fazer o mapeamento da área. No cantinho aqui eu tenho uma área de preservação permanente, eu tenho um rio. Então é uma área de preservação. Essa área aqui eu não vou manejar. Então, dos 50 hectares, me sobraram 45 hectares. Opa, mas eu tenho aqui 20% da área que é reserva legal. Eu posso incluir esses 20% aqui nesse plano de manejo? Posso. Por quê? Porque o plano de manejo é um modo sustentável de manejar aquela área. Entenderam? Então, na época, o que se fazia? Você pode cortar
40% das araucárias acima de 40 centímetros de DAP, e você pode selecionar outras 3 ou 4 espécies ali para exploração. Então, eu posso pegar lá, por exemplo, o cedro, a embuia, né, uma canela, tá? E você faz a exploração de modo sustentável. Mas, assim, claro que no plano de manejo precisava mostrar todos aqueles índices que vocês veem lá em ecologia. Abundância, dominância, frequência, né? Índice de valor de importância, índice de valor de importância ampliado, que mostra lá a posição sociológica da vegetação, mostrando que você tem plantas jovens, você tem plantas, digamos, adolescentes e você tem plantas adultas. Tá certo? Então, a reserva legal, ela pode ser incluída, ela pode ser explorada, só que tem que ser de modo sustentável, tá? Então, dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar. Então, ela entra como um auxílio à conservação, né? Por quê? Porque, claro que se você mantém essa área aqui de reserva legal, você vai ter uma fauna associada a ela e você vai ter uma flora associada a ela. Então, ela auxilia, né, na conservação. E a reabilitação de processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Tranquilo até aqui? Entenderam, pessoal? Dúvidas? Ouvi um pouquinho de vocês aí antes da gente continuar. Dúvidas Acho até aí ou não? por enquanto tudo tranquilo, professor. É? Então tá. Fora o João aí. Os demais, alguma dúvida? Não. Não, professor, tranquilo. É? Então vamos lá, Maria. Então, vamos abordar esses 3 pontos aqui, né? E daí a gente faz nosso intervalinho, tá bom? Para vocês não cansarem muito, tá? E gravarem bem esses termos. Então, vamos lá. Preservação e conservação. Qual que é a diferença deles? Eu já falei para o pessoal que em algum momento eu vou fazer uma questão de concurso público aí, que eu vou colocar isso daqui. E vou fazer assim, ó. Levando em consideração a teoria dos conjuntos, assinale a alternativa que representa corretamente os termos conservação e preservação. Daí eu vou colocar isso daqui, ó. Um Czinho de conservação, um Pzinho de preservação. Essa vai ser o item A. O item A vai estar indicando o quê? Que a conservação é uma coisa e preservação é outra coisa. O item B vai ser assim, ó. Conservação e preservação, indicando que existe algo em comum entre esses dois. O C vai ser assim, ó. Digamos, a conservação e a preservação. Esse vai ser o C. Vamos pensando qual que vocês vão assinalar, pessoal. O próximo vai ser o contrário. Vou colocar assim, ó, P, né? Então, a conservação aqui sendo mais abrangente, preservação menos abrangente. A preservação mais abrangente, a conservação menos abrangente, seria o D. E o E seria NDA, nenhuma das alternativas. Qual que vocês assinalariam e por quê? Podem chutar, pessoal. Fiquem à vontade.
chutaria C, professor. Quem chutaria C? Ricardo. Ricardo? Então temos um voto aqui para C. Os demais? Eu chutaria D. D? D. Uhum. B de bola ou D de dado? D de dado. D de dado. Daí, mais o que, pessoal? Eu iria na letra B. Letra D? Mais um voto aqui para a letra D. Não, prof, a letra B de bola. B de bola. Isso. Tá bem diversificada aqui a coisa. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho para vocês de conservação e preservação. Tá? Então, como eu falei aqui, ó, preservação ela é um método, digamos assim, extremo. Tá? Por isso que se falava antigamente em preservacionista. É um método extremo. Tá? E conservação é um método mais aberto. Só que dentro da conservação existem vários níveis. Tá? Existem vários níveis de conservação. Existem níveis que possibilitam determinadas atividades e existem outros níveis que não possibilitam determinadas atividades. Então, existe aqui uma graduação, né? Um gradiente do mais permissivo para o menos permissivo. O menos permissivo deles é a preservação. Tá? Então, a conservação ela é mais ampla e ela envolve a preservação. A preservação é o método mais extremo que você tem de conservar. Tá? Então, quem falou a letra C aí é que está correto. Tranquilo? Então, e a gente vai ver isso lá na própria... Quando a gente for falar em zoneamento de unidade de conservação, vocês vão ver que dentro do próprio zoneamento, a gente tem gradientes de conservação. Aí a gente vai de uma zona... Vamos pegar ali, todo mundo conhece o Parque Barigui. Tá? Vamos pegar um exemplo ali só para vocês entenderem um pouco melhor. No Parque Barigui, digamos que o Parque Barigui é tudo isso daqui, vai ter uma zona lá que é chamada de zona intensiva. Tá? A zona intensiva é onde você tem as pistas de corrida, pistas de bicicleta. É uma zona que você tem uso intenso. E você tem lá dentro do parque, tem uma zona que é chamada de zona primitiva, que é aquela que você deve evitar que as pessoas entrem. Então, só para dar um exemplo aí, para vocês entenderem de forma paralela aí, como que isso funciona. Certo? Aqui, outro exemplo que eu poderia dar aqui para vocês, só para vocês guardarem, talvez, é o seguinte: quando você fala em preservação, você pensa numa conserva. Né? Você faz uma conserva, você está preservando ali um determinado alimento. Né? E se você guarda ali numa fruteira, né, você vai conservar. Tá? Então, seria uma forma menos intensa, né, menos extrema de você fazer isso. Certo? Entenderam essa diferença? Então, conservar, geralmente, quando as pessoas colocam nos relatórios, nos trabalhos, e elas querem se referir a uma forma mais ampla, o correto é colocar conservação. Tá? E a preservação é uma coisa mais extrema. Né? Então, vocês podem ver aqui, pelo exemplo aqui, quando você fala que a área de preservação ela é mais extrema. Ela não possibilita aqui o uso direto, por exemplo, a retirada de
de madeira, por exemplo, para você aproveitar. Muita gente contesta isso daqui. Tá? Existe uma visão ali de que não deveria ser bem assim, né? Mas, atualmente, na lei, é isso que a gente tem. Tá? Então, aqui, eu não posso usar, né, uma madeira, por exemplo, eu quero tirar um cabo de ferramenta de lá. Não, não pode. Tá? Então, tem gente que contesta isso. Tá? Tem gente que é um pouco mais maleável, diz assim, não, aqui deveria, né, poder retirar, por exemplo, eu tenho uma erva mate, quero podar a erva mate, né, deveria ser permitido isso. Né? Pela lei, não pode. Né? A lei atual não pode. E aqui você já pode. Então, você poderia até associar aqui, ó, a APP, a preservação, e a reserva legal, a conservação. Tá bom? Você podia fazer essa relação aí, né, para assim, exemplificar também essas duas situações. Certo? Outro termo aqui para vocês, conservação in situ e conservação ex situ, que são apresentados lá no Sistema Internacional de Unidades de Conservação. O que significa in situ? In situ significa no lugar, e conservação ex situ significa fora do lugar. Opa, já te dá um indicativo do que é. Então, por exemplo, se eu crio um parque, Parque Estadual de Vila Velha, aquele ali é uma conservação in situ. Por que é in situ? Porque as plantas, eu tô conservando as plantas que existem ali. Né? Então, é uma conservação in situ que eu estou trabalhando. Quando eu crio um jardim botânico, é uma conservação ex situ. Por quê? Eu estou trazendo espécies de fora para colocar no jardim botânico e mostrar para as pessoas aquelas espécies. Quando eu crio um jardim zoológico, é uma forma de conservação ex situ. Eu estou trazendo espécies de fora para mostrar para as pessoas. Quando eu crio um banco de germoplasma, é uma forma de conservação ex situ. Tá? Então, né, às vezes a gente escutava algumas coisas do pessoal da prefeitura dizendo o seguinte, né, o pessoal ligava lá para a prefeitura e falava assim, como que pode ter, né, essa árvore aqui no Jardim Botânico se essa árvore é exótica? Tá? Esse é o tipo de pergunta que ela realmente é exótica e ela deve permanecer lá. Por quê? Porque o Jardim Botânico é uma forma de conservação ex situ. Está correto lá. Então, notem essa diferença aí. Numa conservação in situ, lá no Parque Estadual de Vila Velha, por exemplo, se tiver pinos, eu tenho que tirar o pinos, eu tenho que fazer um controle de espécie exótica invasora. Num jardim botânico, se eu tiver um pinus, está correto, eu não preciso tirar ele de lá. Por quê? Porque o objetivo é mostrar para as pessoas aquelas espécies, né, que existem em outros locais. Então, eu posso ter um pinus, eu posso ter um baobá, eu posso ter, e assim vai. Tá? Então, essa é a diferença de conservação in situ, no local, para uma conservação ex situ, fora do local. Tranquilo? Recuperação e restauração. Qual que é a diferença desses dois aí? São outros dois termos que muita gente se bate. São iguais? Não, são diferentes. Restauração, você vai tentar, né, retornar aquele ambiente o mais próximo possível do que ele era originalmente. Tá? Se você vai tentar retornar aquele ambiente ao mais próximo do que ele era originalmente, você vai utilizar espécies nativas. Tá? Então, aqui, necessariamente, você utiliza espécies nativas. Então, quando eu falo em área de preservação permanente, eu falei para vocês, dei o exemplo lá do pinus,
Né? Ah, quando tem pinos em área de preservação permanente, ela deixa de ser área de preservação permanente? Não, não deixa. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar o pinos de lá e fazer uma restauração. Por quê? Porque eu vou usar necessariamente espécies nativas naquele local. Diferentemente de uma área de mineração, por exemplo. Se vocês pegarem o artigo 225 da Constituição Federal de 88, vocês vão ver lá o capítulo do meio ambiente. E lá diz o seguinte, que toda atividade de mineração é obrigada a recuperar a área. Para recuperar a área, não necessariamente você vai utilizar espécies nativas. Você pode, olha o termo que eu estou usando, você pode utilizar espécies exóticas. Então, se eu pego, por exemplo, a Petrosix, em São Mateus do Sul, o que ela faz? Ela explora o xisto. Então, ela tira as camadas ABC do solo, explora o xisto, depois devolve essas camadas, ela poderia plantar, por exemplo, ali em cima pinos. Ela poderia plantar ali em cima, por exemplo, eucalipto. Ela está recuperando a área. Tá? A Petrosix, ela optou por semear ou por plantar ali bracatinga, que é uma espécie nativa. Mas ela poderia, por lei, optar por espécies exóticas e ela estaria cumprindo o que determina a Constituição Federal. Tá bom? Entenderam isso, pessoal? Sim, não, mais ou menos. Todo mundo quietinho. Vocês dormiram, pessoal? Sim, professor. Sim? João, entendeu, então? Sara também? Sim. E os demais aí? Jean, como é que tá? Já que você abriu aí o microfone. Entendi sim, professor. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Marina, ficou alguma dúvida? Pamela? Não. Não, Não? professor, tranquilo. Tudo certinho? Anotaram tudo aí? Sim. Então tá bom. Então depois eu vou fazer as questõezinhas, vou colocar lá na UFPR Virtual. Vocês viram que as questõezinhas que eu faço são bem objetivas, diretas, né, rapidinho de responder. É mais assim, para apresentar para vocês vídeos, apresentar livros, artigos, né, e para vocês lerem um pouquinho a respeito do tema. Tá? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. 9h32, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. Vocês tomarem um cafezinho, levantarem um pouquinho e respirarem. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Beleza. Tá bom? Bom cafezinho aí, pessoal. Até já.
Pessoal, vamos lá, todos aí de novo? Vamos fazer a chamada aí. Jean? Presente. João? Presente. Marina? Presente. Ricardo? Aqui. Sara? Presente. Ah, viu? A Sara ficou no suspense ainda, né, Sara? Você demorou um pouquinho só para eu pensar, será que a Sara está aí já? É que às vezes fica difícil de achar o ícone do microfone, às vezes não funciona na hora. Aí por isso que teve demora um suspense. pouquinho, né? Sim. Faz parte. Vamos lá. Vamos lá. Mas ano que vem a gente está de volta, né, pessoal? Pessoal, então, lá, voltando para isso, vocês estão vendo aqui onde a gente parou, né? Tá todo mundo vendo? Sim. Tá. A gente parou nesse slide rabiscado aqui, né? Tinha um professor meu de... Como que era? Era... Que agora vocês nem têm mais essa disciplina, né? No currículo novo eles tiraram. Era uma disciplina lá da Biológicas. Esqueci até o nome da disciplina, para vocês terem uma ideia. Mas ele falava assim, pessoal, vocês se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem até 5 minutos do momento que eu escrevi, porque senão depois nem eu mais sei o que era. Eu estou parecido com ele hoje aqui, ó. Olha quanto rabisco, né? Mas vamos lá. Então, olha lá. Retomando aqui só um pouquinho, né? Então, a gente falou o seguinte, que as áreas naturais protegidas não são somente as unidades de conservação estabelecidas, instituídas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei 9985. Existem outras. Uma delas são as áreas especialmente protegidas, né, que constam na Lei 12.651, que é a Lei Florestal, né? Lá nessa lei você tem a APP e a ARL. Tem mais? Tem, pessoal. Olha lá, ó. Áreas de interesse especial. Essa é uma outra figura, que são áreas de estudo para avaliação de seu interesse ambiental, delimitação exata e futura classificação como unidade de conservação municipal. Pela natureza, são sempre de caráter provisório. Então, essas áreas de interesse especial, elas são definidas na ocasião do plano diretor das cidades. Então, você tem lá essa obrigatoriedade, né, para algumas cidades, do estabelecimento, da elaboração desse plano diretor. E nesse plano diretor, você vai definir algumas áreas. Então, imagine lá que você tenha o teu município, né, e no teu município você mapeia alguns remanescentes florestais. Tá? Esses remanescentes florestais são denominados de área de interesse especial pelo plano diretor. Notem que eles são de caráter provisório. Por quê? Porque você estabelece essas áreas, em um segundo momento você vai até essas áreas fazer um levantamento florístico. Então, digamos lá que a Sara está trabalhando na prefeitura municipal lá vamos pegar uma prefeitura aí, uma prefeitura municipal lá de Irati, né? Então, Irati fez lá de Capanema, né? Que a gente está fazendo o plano diretor lá. Então, vamos pegar lá, o plano diretor de Capanema. Então, lá em Capanema, a Sara está trabalhando lá e definiu algumas áreas como sendo áreas de interesse especial. No segundo momento, já aprovado esse plano diretor, a Sara vai visitar essas áreas aqui. E dela visitou essa primeira área aqui, que foi mapeada lá pelo levantamento aéreo, como um remanescente florestal. Quando ela chegou nessa área, o que ela viu? Que tinha só uva do Japão aqui. Tinha só uva do Japão.
Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma unidade de conservação aqui? Não. Ela vai retirar essa área dessa listagem de áreas de interesse especial. Em contrapartida, a Sara veio aqui nessa outra unidade de conservação e viu que tem um córrego interessante aqui, inclusive com uma cachoeirinha, viu que tinha lá, digamos que seja mais da floresta ombrófila já, lá vai ser floresta estacional semidecidual, né? Que tem a laperoba, tem a palmito, tem umas espécies muito interessantes aqui. O que ela vai fazer? Vai dar sequência para a criação nessa área de uma unidade de conservação municipal. Entenderam? Então, a área de interesse especial é uma área natural protegida, só que ela tem um caráter provisório. Tá? E da onde que vem isso? Vem do plano diretor. Então, no plano diretor, então por isso que é bacana, às vezes, a gente considerar, né, ou conhecer o plano diretor da cidade. Por quê? Porque, às vezes, ali vai estar mapeado alguma área de interesse especial. Então, você já tem um direcionamento ali nas áreas que você pode, ou são potenciais para a criação de unidades de conservação. Só essas? Então, o que a gente viu até agora? Olha lá, ó. Áreas naturais protegidas, unidades de conservação, aí tem áreas especialmente protegidas, áreas de interesse especial, áreas naturais tombadas. São áreas naturais de interesse à cultura e de proteção das paisagens notáveis. Então, também são áreas naturais protegidas. Então, exemplos lá, a Pedra do Pão de Açúcar, o Pico do Corcovado, né? São também são áreas naturais, então, tombadas. Além desse, então, tem outras extensões aí de remanescentes de Mata Atlântica, também são áreas naturais tombadas. Então, é uma outra figura que a gente tem de área natural protegida. Terminou por aí? Não, né? Terras indígenas, pessoal. As terras indígenas vocês não comentaram, né? Mas se você for ver, uma terra indígena é uma área natural e ela é protegida. Pela Constituição de 88, a definição de terras indígenas são aquelas por ele habitadas em caráter permanente, as utilizadas para atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Existe uma discussão aí atual sobre o marco regulatório, né? Qual que é o ano em que isso deve ser considerado? Tá? Então, existe uma preocupação grande aí em relação a partir de que ano que a gente vai considerar, né, a ocupação dessa terra ali pelos indígenas, como definindo aquela área para a terra indígena. Tá? Então, existe uma preocupação grande aí em relação a isso, porque isso gera uma, digamos, insegurança no meio rural, né, sem saber se aquilo é uma terra indígena ou não é uma terra indígena. As terras indígenas são cada vez mais reconhecidas como vitais para a conservação da biodiversidade. Por quê? Por causa da sua extensão. Inclusive, uma das críticas que é feita ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 9985, foi que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação não considerou as terras indígenas como uma categoria ali dentro. Poderia, né, incluir, né, as terras indígenas. A gente já vai falar um pouquinho mais para frente a respeito disso. Então, olha lá. Situação das terras indígenas brasileiras, dado de 2012, tá? Mas o que acontece com as terras indígenas? Elas não estão definidas completamente,
elas não estão resolvidas, regularizadas e tal. Então, olha lá, você tem dados da situação das terras indígenas aqui, mostrando assim, o que tem de regularizado de terra indígena. Né? O que é o regularizado? Está aqui embaixo. Então, terra indígena com registro no cartório de registro de imóveis e na Secretaria de Patrimônio da União. Então, grande parte, né, está regularizado. 422, que corresponde, em termos de área, a 94%. Delimitada. Delimitada o que é? Terra indígena com relatório antropológico e limites aprovados pela FUNAI. Tá? Mas não tem, então, o registro no cartório de imóveis, né, e na Secretaria de Patrimônio da União. 3, aquelas que são declaradas indígenas. Terra indígena com relatório antropológico e limites aprovados pelo Ministério da Justiça. Homologadas. Terras indígenas com demarcação homologada pela Presidência da República e os encaminhados aqui como reserva indígena, terra indígena adquirida em processo de aquisição ou registrada como dominial, né? Que os indígenas têm o domínio da terra, certo? Pessoal, notem aqui que nós temos, pelo menos até essa data, 551 terras indígenas no Brasil, que correspondem a 12,9% da área do país. Então, é muita coisa. Tá? Nota, além das áreas apresentadas na tabela, existem 138 em estudo. Então, observem a importância das terras indígenas para a conservação da natureza. Bom? A gente falou um pouquinho da questão da conservação ambiental e cultural. Então, que isso, às vezes, né, é uma das limitações das terras indígenas. Então, aqui coloquei 2 fotos para vocês, né, para a gente ver assim, o quanto que a gente, de certa forma, deve e o quanto que a gente tem para avançar ainda. Então, essa primeira foto aqui, eu vou contar a historinha para vocês. Né? Essa foto aqui, lá nos anos de 2000, mais ou menos, eu fui convidado para dar um curso sobre mata ciliar, né, o ambiente ripário ou floresta ripária, a recuperação, a restauração dessas áreas, né, a restauração, na realidade, dessas áreas e a preservação dessas áreas. Só que um detalhe, né, não eram para o curso não seria para agricultores, o curso seria numa terra indígena, numa terra caingangue. E na época eu fiquei bastante animado com isso, porque eu pensei assim, que eu ia aprender bastante, né, da cultura indígena. Né, e que, na realidade, eu ia lá mais para aprender sobre espécies e sobre os usos de determinadas espécies do que para ensinar. Surpresa minha foi o seguinte, quando eu cheguei lá, os indígenas não sabiam os nomes das árvores. Então eu cheguei para o pessoal lá já perguntando, né? Que árvore que é essa? Para que vocês usam? Como que funciona? E o pessoal não sabia. Não sabia nome de árvore e não sabia para que funcionava. Qual que era o uso daquela árvore. Tá? Eu conversei ali com todos da aldeia, né, exceto o pajé, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas todos eles, né, era a mesma resposta, que eles não tinham conhecimento sobre aquilo. E eu tirei essa foto aqui para mostrar para vocês que foi uma das perguntas que eu fiz. Eu cheguei para essa índia e perguntei para ela assim, que bacana, você fazendo cesto, né, para comercialização e tal, né? E daí ela tinha feito essa fibra aqui mais avermelhada. Eu falei, o que você está usando aqui para corar essa fibra? Você usa o urucum, né? E ela, não, eu uso isso daqui. E ela pegou um vidrinho que estava do lado dela, né? Que era um vidrinho de anilina.
Então, quer dizer, ela comprava no mercado nilina, né, fazia ali o tingimento dessa fibra para fazer o cesto. Então, quer dizer, nesse ambiente aqui, a gente perdeu muito da cultura indígena. Na época tinha uma ONG que trabalhava com eles, e infelizmente essa ONG não priorizava esse tipo de ação de manutenção da cultura, né, as plantas tradicionais, a medicina tradicional, né, eles achavam, de certa forma, que era perda de tempo. Né? Em contrapartida, então, esse daqui foi em Ortigueira, tá? Do outro lado da rodovia, para quem passa em Ortigueira, lá na BR, lá de Ortigueira, né? Um lado aqui está a cidade, né? Quem vai de Curitiba para lá, do lado direito está a cidade, do lado esquerdo tem essa aldeia indígena, tá? Caingangue. Por outro lado, né, essa foto aqui foi tirada em Manaus, né, próximo lá de Manaus, já numa tribo indígena, onde o pessoal ainda mantém boa parte da cultura. Né, e eles se preocupam com a cultura porque é uma forma de trazer recursos para a aldeia. Então, os turistas, eles vão até essas aldeias, né? E os indígenas apresentam ali as danças, a cultura deles, como que funciona. Né? Inclusive, foi muito interessante conversar com eles, né, sobre essa preocupação de manter a cultura. Porque o que acontece? Eles me disseram o seguinte, não, agora a cidade já está chegando mais perto da gente. Então, a gente já tem que mudar a nossa aldeia daqui mais para o interior da floresta. Que a gente está começando a absorver muito, né, essa influência da cidade. Tá? Então, as diferenças que existem aí em diferentes regiões e os desafios. Tá? A região amazônica, a região ali de Manaus, é uma região muito potencial do ponto de vista de ecoturismo. Né? Se o pessoal souber trabalhar, né, a conservação lá ela pode ser realizada até com certa facilidade. Em outros locais aqui, o trabalho tem que ser muito mais intenso e você tem que retomar muita coisa. E, infelizmente, algumas informações, obviamente, já se perderam. Outro, pessoal, que vocês não consideraram aí como área natural protegida são as terras de quilombo. Tá? Então, as terras de quilombo, as terras ocupadas pelos quilombos, é um outro tipo aí de área natural protegida. Tá? Inclusive, em alguns momentos aí a gente tem, claro, a questão da inclusão digital, né, dessa população, que é algo que pode ser discutido. Tranquilo? Em alguns locais, né, por exemplo, aqui no estado do Paraná, vocês vão ver os faxinais como áreas naturais protegidas ou dentro até das unidades de conservação. Vocês conhecem os faxinais aí? Alguém já ouviu falar de faxinal? Sim ou não? Sim, Pro. Sim? Eu já ouvi falar, só que eu não sei o que é. Então vamos lá. O que são os faxinais? Sara, você já ouviu falar? Já sabe o que é? Olha, prof, a definição formal não vou me lembrar. Inclusive, eu fiz um estágio, o obrigatório, e a gente visitou aqui no Paraná, mas eu não vou me lembrar exatamente onde é que é. É perto de Rio Azul ali. Uhum. Já está bem descaracterizado, assim, mas eu sei que é uma comunidade tradicional, daí eles, como é que a gente pode dizer? Eles têm uma criação de animais, assim, que segue uma ordem e tal, eles dividem entre aspas, né, esses animais. Eles não dividem, todos eles cuidam desses animais juntos, assim, esses animais ficam livres na propriedade, eles produzem. Uhum. Enfim, acho que segue para esse lado, né, prof? Sim, é isso aí. Né? Então, voltando aqui, dar um exemplo para vocês. Vamos pegar, tem vários locais do Paraná que existe essa figura do faxinal. Né? O faxinal, o que é? É uma área, né,
E essa área, ela não tem divisão interna aqui. Então, uma área em grande parte de remanescente florestal, só que, de uma forma geral, você não tem o subbosque, porque você tem criação de animais aqui. Então, às vezes, você tem lá uma pessoa aqui, vou colocar uma casinha aqui, tá, pessoal? Você tem uma casinha aqui, né? E ele tem uma determinada área. Só que essa área aqui, digamos que a área dele, legalmente fosse essa daqui. Só que ele pode usar essa área toda aqui para criação. Então, ele deixa os animais aqui soltos. Digamos que o outro aqui, né, tem uma outra casinha aqui, e, teoricamente, a área dele seria tudo isso daqui. Ó. Tá? Então, ele pode criar os animais dele em tudo isso daqui. Tá? Então, eles criam os animais soltos. Claro que fazem aqui, na propriedade dele, ele vai ter uma roça, ele vai ter uma área que ele colhe, né? Mas existe muito remanescente florestal. Como eu falei para vocês, em grande parte não existe, ou o subbosque ele é mais ralo, né? Ele não tem uma regeneração significativa, e que é um sistema onde o pequeno pode produzir tanto quanto o grande, né? Porque eles usam a área de forma comunitária. Então, há vários faxinais no estado do Paraná. Então, tem lá faxinal do Rio do Couro, faxinal dos Melos, né? Faxinal em vários locais do Paraná. E esse faxinal, ele é entendido pelo Estado como um tipo de unidade de conservação. Tá? Então, seria, né, mas independentemente dessa categorização, né, é importante que vocês observem que não deixa de ser uma área natural protegida. Tá bom? Então, aumentando aí, vamos incluir aí, então, na nossa listinha, os faxinais, tá? Então, os faxinais, que existem vários aí no Paraná. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Então, o que são, e daí entrando especificamente nas unidades de conservação, que é o nosso objeto aqui da disciplina. Então, notem que a gente tem uma coisa bastante ampla, em termos de área natural protegida, mas o que vai interessar para a gente aqui, para a disciplina, são as unidades de conservação. A gente vai focar nas unidades de conservação, embora, claro, em determinados momentos a gente vai abordar as outras áreas naturais protegidas e vai falar um pouquinho sobre elas. Então, as unidades de conservação, elas foram instituídas pela Lei 9985, de 18 de julho de 2000, ela regulamentou o artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal, né, e instituiu, então, esse sistema. Então, como eu falei para vocês lá na primeira aula, na segunda eu abordei isso, que os países começaram a criar unidades de conservação, e às vezes essas unidades de conservação, elas tinham nomes diferentes, às vezes com o mesmo objetivo, ou às vezes objetivo igual, com nomes diferentes, e assim né, começou a virar uma bagunça isso. E daí que veio a IUCN para tentar organizar tudo isso. E dentro disso, aqui no Brasil, aconteceu a mesma coisa, né? Diferentes ministérios criando unidades de conservação, às vezes com nomes diferentes e mesmo objetivo, e às vezes criando com objetivos diferentes e mesmo nome. Então, é assim, uma salada, né, generalizada. Então, essa Lei 9985, ela foi uma primeira tentativa, né, e que teve êxito, né, foi um avanço bastante grande em organizar tudo isso daí. Tá? Então, nessa Lei 9985, ela apresenta lá o que é uma unidade de conservação. Então, notem que tem muito em relação às áreas naturais protegidas que a gente falou. Então, olha lá, ó.
espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público. Então, tem um decreto de criação, com objetivos de conservação. Então, você tem determinados objetivos. Então, cada unidade de conservação tem o seu objetivo, e limites definidos. Então, você tem que ter a área, a delimitação desse espaço, sob regime especial de administração. Como eu falei para vocês, quando você cria, né, uma unidade de conservação federal, quem que faz a gestão? É o ICMBio. ICMBio. Quando você cria uma unidade de conservação no estado, quem que faz a gestão? O IAT. O IAT. Quando você cria uma unidade de conservação municipal aqui em Curitiba, quem que faz a gestão? Secretaria do Meio Ambiente. Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Beleza até aí. Agora a pergunta para vocês vai ficar um pouco mais difícil. E quando eu tenho uma unidade de conservação e existe uma área nessa unidade de conservação que também é terra indígena? E agora, pessoal? Aí nós temos um sistema de gestão compartilhada, tá bom? Então guardem bem isso daí. Então, digamos o seguinte, eu tenho uma unidade de conservação e eu tenho uma terra indígena. O que acontece? Nessa sobreposição, eu tenho uma gestão compartilhada entre o órgão gestor e, no caso, a FUNAI. Tá bom? Então, olha lá, ó. Ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, você tem que proteger essa área. Tá? Nessa lei 9985, e daí, pessoal, tem o pessoal, a mesma coisa lá daquela questão dos conceitos que eu falei para vocês. O pessoal se perde um pouquinho quando você vai falar de alguns conceitos. Então, nessa lei 9985, existem 2 grandes grupos de unidade de conservação. Tá? E esses grupos, eles são divididos em categorias. Quais são esses 2 grandes grupos? Está lá no artigo 7º. Unidades de proteção integral. Qual que é o objetivo das unidades de proteção integral? Preservar, olha lá, pessoal, preservar. Lembrando que preservar é uma forma mais extrema da conservação. Então, você já nota, só pela definição, que unidade de proteção integral, preservar, né, é uma unidade mais restritiva. Então, olha lá, ó, preservar a natureza, onde é permitido o uso indireto dos seus recursos naturais. O que corresponde ao uso indireto? Daí está aqui, ó. Aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Aí você pode perguntar assim, tá, mas o que sobrou então, né? Se eu não vou consumir, eu não vou coletar, eu não vou, né? Então, assim, nessas unidades de conservação, a gente vai trabalhar com educação ambiental, a gente vai trabalhar com pesquisa, né? Com recreação florestal, às vezes, né? Então, depende ali do nível de restrição que você tenha dessa unidade de proteção integral. Que daí a gente vai falar um pouco mais sobre essas categorias, né, nas próximas aulas. E existe um outro grupo que são das unidades de uso sustentável. Daí, olha lá, sustentabilidade, né? Então, compatibiliza a conservação com o uso sustentável dos seus recursos. Então, nesse caso aqui, você pode fazer o uso direto dos recursos. Aquele que envolve coleta e uso comercial ou não dos recursos naturais. Aí você pode me perguntar assim, tá, mas existe algum que eu posso cortar árvore? Existe,
né? Como eu falei a aula passada para vocês, lembra que eu comentei das florestas nacionais? Eu falei para vocês das florestas nacionais, que na floresta nacional você vai plantar uma determinada espécie, essa espécie pode ser exótica, para mostrar que aquela espécie é interessante, que ela tem potencialidade. Tá? Inclusive, eu comentei com vocês, né, da diferença em termos de agressividade de algumas espécies. Então, você tem o pinus, né, lembra que eu comentei com vocês do pinus? O pinus é uma espécie exótica invasora, né? Tá? Mas o pinus, ele só consegue invadir áreas que estejam abertas, porque é uma planta que precisa de sol para se desenvolver. É uma planta heliófila. Tá? Então, a agressividade dela é limitada. Por quê? Se eu pegar uma mudinha de pinos e eu plantar lá no meio do capão do tigre, lá na escola de florestas, ela vai se desenvolver? Dificilmente. Tá? Né? Dependendo, claro, da quantidade de radiação que ela receba ali, né? Se tem uma clareira, tal, ela ainda consegue se desenvolver. Mas, se você plantar ali na vegetação que está mais fechada, ela vai morrer simplesmente ali dentro. Ela não consegue se desenvolver. Ao passo que uma uva do Japão, Ovenia dulcis, aí sim é uma espécie mais agressiva. Por quê? Porque se você plantar lá dentro do capão do tigre, ela vai se desenvolver, ela tem um potencial silvicultural muito bacana, né? Ela forma um tronco cilíndrico alto, né? Então, para exploração silvicultural é muito legal, é uma espécie muito boa para laminação, para lenha, é uma espécie forrageira, é uma espécie apícola, né? Mas é uma espécie exótica invasora e bastante agressiva. Então, ela consegue se desenvolver lá dentro da floresta e, detalhe, as tirivas, o tatu, que se alimentam daquele fruto dela, vão fazer com que ela se espalhe pela floresta. Então, depois de um tempo, se você não fizer o controle dessa espécie lá dentro, ela tende a dominar a floresta. Tá? Então, por que eu conto isso para vocês? Porque, às vezes, as pessoas falam muito mal do pinus. E a gente, como engenheiro florestal, tem que saber que cada árvore, cada espécie tem sua importância e tem o seu local. E tem o seu momento também. Dá um exemplo para vocês. Ali atrás do Cifloma, ali da Escola de Floresta, tem um lago. Né? Antigamente, pessoal, se vocês forem pegar ali as fotos históricas ali era uma pista de motocross. Toda aquela região ali era um areião e você tinha pista de motocross. Se você andar lá no meio de onde você tem ali do lado daquele lago, você vai ver que ainda tem ali aqueles pneus grandes que colocavam no canto, né, das pistas de motocross, você vai ver que você ainda encontra isso ali dentro. O que aconteceu? Lá atrás, quando abandonaram essa pista, quem ocupou muito aquela área ali foi o alfeneiro, né? O ligustrum, né? Ligustrum lúcido. Ele ocupou toda aquela área. Eu posso falar o seguinte, que naquele momento, aquele alfeneiro, naquele ambiente, foi importante. Por quê? Porque ele estabilizou aquela área, fazendo com que a gente tivesse ali uma deposição de serrapilheira, fazendo com que animais fossem atraídos, porque você tem ali um alimento para aqueles animais, né, o frutinho do alfeneiro, e com isso, esses animais eles trouxeram outras espécies. Então, hoje, quando você olha ali por baixo, você vai ver cafezeiro do mato, você vai ver araucária, você vai ver aroeira, você vai ver cedro. Então, agora, o que cabe a nós, né, como técnicos e aplicando a ciência florestal? Cabe a nós fazer o manejo. Então, você tem que gradualmente retirar o alfeneiro dali, possibilitando o crescimento dessas outras espécies. Tá? Então, defendam, né, as espécies, né, não sejam extremistas. Tá? Entendam o papel das espécies em determinados locais, em determinados momentos, né, e entendam também que
há necessidade de manejo em determinados locais, em determinados momentos. Vamos pegar, por exemplo, o Parque Estadual de Vila Velha, onde você tem ali um avanço de gramínea, né? E que gramínea é um negócio muito mais difícil de você controlar. Porque o pinus, ele demora ali 6 anos para começar a dispersar semente. Então, quer dizer que você tem 6 anos para chegar lá, não, acho que não, esse pinus não deve estar aqui. E você corta o pinus. Agora, uma gramínea, né, as braquiárias que invadem ali e que reduzem a biodiversidade das regiões de campo, elas começam a dispersar semente ali a cada 6 meses. Né? E a identificação dessas espécies, o que é nativo, o que é exótico, é muito mais difícil. Tá? Então, levem em consideração essa ponderação aí, na análise de vocês. Tá? Para fechar aqui esse primeiro, já falei demais aqui, né? Tenho mais 1 minuto para terminar a aula, pessoal. Um detalhe aqui para vocês interessante é isso daqui. Tá? Em 2006 foi instituído o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, que é o Decreto 5758, que também define integrar as terras indígenas e as terras de quilombola, né? Deixa eu voltar aqui. Até 2015. Só que o que acontece, pessoal? Isso não foi feito, tá? Infelizmente, isso não foi feito até o momento. A gente tem esse débito aí em relação à conservação da natureza. A gente precisa integrar e realmente criar um sistema nacional de unidades de conservação e não unidades de conservação separadas. Tá? Então, o sistema, ele indica, né, a palavra sistema, ele indica ali uma relação entre todas as unidades, o que ainda não ocorreu. Certo? Certo até aqui? Eu vou sair aqui, pessoal. Então, ficou até alguma dúvida até aí ou não? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Por enquanto, tudo tranquilo. Tudo certo. Então tá bom, pessoal. 10h30, sisteminha nosso do sextou, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês de novo lá algumas questõezinhas lá no UFPR Virtual, disponibilizar material para vocês, né? Daí vocês fazem até a próxima semana, né, para a gente avançar na discussão, tá? Pensem um pouquinho a respeito de tudo isso que eu falei, né, e aquilo que eu falo para vocês sempre, né? Vocês podem trazer novas informações para a gente enriquecer o debate aqui da aula, tá? Não necessariamente aquilo que eu falo é o ponto final, né? Aquilo é o início do nosso debate, da nossa discussão e da gente achar formas de melhor fazer a gestão e de dar um melhor encaminhamento em termos de conservação da natureza. Tá bom? Então, um bom final de semana para vocês. Professor, Tudo bem? Oi. Só para conferir, a apresentação é para semana que vem, então. Isso, semana que vem, daí eu abro 10 minutinhos para cada um. Né? Eu já vi ali que o pessoal já estava mandando ali os parques, né? Então, fiquem à vontade para mandar ali as unidades de conservação para vocês fazerem, tá? É bom que tem terça-feira aí de feriado, né? Então, dá para vocês trabalharem bem essas questões. Tá bom? Beleza. Tchau, Então, tchau. tá, Bom final de semana. pessoal, bom final de semana, então, para vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. professor. Muito Tchau, obrigado.